Boa noite, meus queridos ouvintes, minhas amigas, minha família. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu volto a falar com vocês sobre Jesus. Tivemos um período, graças a Deus não foi nada grave, tivemos coisas muito boas. Fiquei com meu neto que veio de lá do Canadá, ficamos uns dias com ele e graças a Deus foi tudo bem, mas deu assim, não deu tempo de eu ficar falando com vocês como eu gostaria de falar. Eu não posso prometer, mas eu posso propor que agora, de aqui em diante, se Deus quiser, eu vou fazer. Eu pretendo fazer pelo menos um por semana. Nós agora estamos numa fase em que Cristo, durante no Evangelho, em que Cristo está se preparando para ser crucificado. Então, nós estamos numa fase que eu vou falar para vocês hoje, do Evangelho de 2 dias atrás, da missa, que eu assisto a missa todos os dias, né? E Jesus está preparando os apóstolos para aceitarem a morte dele, mas com a promessa, olha esse detalhe, mas com a promessa da ressurreição. Então, ao mesmo tempo que os apóstolos estão assim logicamente assustados com o tipo de morte que ele vai ter, mas do mesmo jeito, nosso Senhor já deixa a esperança para eles da ressurreição. Então é uma fase assim muito bonita que a igreja agora prega, né? Nesse período agora, né? Antes do Natal. Porque agora nós vamos fazer essa preparação dos apóstolos, né? Aceitando, né? Que Jesus vai... Eles não têm noção do que Jesus vai passar. Ninguém tem a noção do sofrimento mesmo que Jesus vai passar. Porque não é brincadeira, né? O que ele passa para a salvação da humanidade, né? Aos que aceitarem, né? Então não serão salvos por causa da gente acreditar. Então é uma coisa muito bonita também, né? Ao mesmo tempo triste, mas nós que acreditamos na ressurreição, é uma fase também muito de esperança, né? E, como sempre, o Pedrão, que foi quem vai ficar no lugar de Jesus, né? Fundador da primeira igreja foi Cristo, né? E ficou no lugar de Cristo quem? O São Pedro, né? Então, ele é aquele que faz as perguntas para Jesus, que ele tem mais intimidade com Jesus, ele quer às vezes dar uns conselhos para Jesus, Jesus manda ele ficar quieto, né? É uma pessoa assim, eu sou apaixonada assim por São Pedro, sabe? Porque ele é assim, humano, ele como que eu vou dizer, sincero o que ele pensa, né? Os outros estão assim sempre duvidando, ele não, né? Ele faz as perguntas dele, quer ter assim a resposta de Jesus, né? Mas ele tem uma fé maravilhosa, né? Embora depois ele vá dizer que não conheceu, né? De medo de morrer também. Mas ele mostra muito a humanidade do ser humano, São Pedro, né? E vou contar agora um detalhe para vocês que não tem nada a ver, mas tem. Uma coisa assim super particular, não é? Eu perdi o meu filho, fez 5 anos, e São Pedro veio buscá-lo. Ele morreu morreu no dia de São Pedro. Né? Não vou contar para vocês o tipo de morte, foi de repente que ele morreu, né?
Então, eu fico pensando assim, falei, meu Deus, Deus me deu Deus não, permitiu tanto, essa tristeza imensa da minha vida, a perda dos meus filhos, né? Perdi minha filha, meu filho, né? E depois o meu marido. Mas eu tenho a certeza absoluta que eles estão com Deus. E eu não sei explicar para vocês, eu não tive o menor sentimento, né, de revolta e de perguntar para Deus, Senhor, por que eu? Né? Por que para mim ter essas dores tão grandes da minha vida, né? Mas eu não me revolto. É isso que eu queria contar para vocês hoje. Então, está na fase em que Jesus está preparando os apóstolos para a morte dele. Só que ele vai morrer, mas ele promete o quê? A ressurreição. E o Pedro foi o único, pelo menos naquela época, naqueles dias, que Jesus também chamou Mateus, que depois vai ser um dos evangelistas famosos também, que era o cobrador de impostos, né? Ele era assim considerado muito pecador porque ele Mateus, né? Que ele cobrava os impostos e cobrava mais para ficar com um pouco de dinheiro. Foi a conversão dele. Quando Jesus chamou Mateus, foi a conversão dele, né? Porque ele é um dos principais evangelistas, né? Nós temos os 4 evangelistas, não é? Marcos, Lucas, Pedro, né? E João, né? E então eu quero contar para vocês isso, né? Ele começa agora então a preparar, né? Os apóstolos para eles aguentarem a morte que ele vai ter, mas ao mesmo tempo prometendo a ressurreição, né? Então estamos numa fase bonita aliás, o evangelho é todo bonito, né? Mas estamos numa fase bonita, né? Agora, depois que passa esse período, aí a gente vamos começar logo outra vez a preparar o nosso Natal, né? Vamos chegar já outubro, novembro, já vamos começar a preparar os evangelhos para o Natal, né? Mas nesta fase é muito bonita a nossa reflexão. Então é o seguinte, o que Jesus pergunta neste evangelho? Ele está lá com Mateus, com Pedro, está com os apóstolos, né? E ele diz, quem eu sou para vocês? Uns respondem, tu és o profeta, acreditavam, alguns acreditavam na reencarnação, né? Tu és Moisés, Elias, né? Pedro falou, tu és, né? Foi o único que realmente acreditou, né? Tu és Cristo, o Filho de Deus, né? Então é um evangelho muito bonito como eu vou dizer para você, da afirmação de fé do Pedro, né? Então agora vamos pensar esse período agora, daqui mais um tempinho, nós vamos então começar com os evangelhos preparativos para o Natal. O tempo está passando muito depressa, né? Então, em parte é muito bom também, né? Que passe logo depressa, que para passar essa pandemia aí que está judiando ainda de muita gente, né? E também pedir, gente, agora nesse tempinho que nós estamos falando sobre o poder da oração, pedir para o nosso Brasil, né? Vamos fazer um pedido muito grande para Jesus, não é? Porque nós estamos numa fase muito difícil política, né? Não vamos fazer comentário aqui, mas que nós possamos, eu não vou, graças a Deus, não vou votar mais, porque eu já acabei de fazer 89 anos, né? Mas eu estou bem ainda, com a graça de Deus. Ainda pretendo, se Deus permitir, ainda falar bastante com vocês, né? Então é isso. Muita saudade de vocês, muita saudade.
Eu não vou prometer, mas eu vou propor aqui com o meu netão, que prepara para mim, que me ajuda, que grava para mim, né? Tenho essa alegria de ter também esse neto que me ajuda, senão como é que eu ia poder fazer a gravação para vocês, né? Então é o Rafael, né? Esse que mora comigo. Então, pedir para vocês que vocês reflitam. A pergunta é a seguinte: quem é Jesus para vocês? Quem é? Qual é a importância de Jesus na vida de vocês? Que vocês fiquem preparando agora devagarinho até chegar o Natal, para vocês pensarem realmente a importância do que é Jesus para a nossa vida. Um grande abraço saudoso para todos vocês. Um beijo de longe ainda, esperando vocês sempre acompanharem o meu, como é que eu vou dizer, esse privilégio que Deus me deu de poder falar com vocês. Uma boa noite para todos. Amo vocês.